Vou dar uma boa noite oficial para todo mundo. Quero agradecer todos que estão aqui na sala para mais uma live oferecida pela Associação de Voluntários da Saúde. Hoje estamos com a Carla e com a doutora Débora. Vou apresentar a doutora Débora, primeiramente. Doutora Débora, boa noite. Muito obrigado, por estar junto com a gente mais uma vez. O GT Assistencial é a segunda vez que está fazendo a parceria junto com o GT de Operações Hospitalares. A doutora Nazaré já participou, agora a Débora. Vou apresentar um pouquinho da carreira da Débora. É uma carreira vasta. Vou resumir um pouquinho, tá, minha amiga? É uma carreira brilhante, né? Então, vou resumir um pouquinho rápido as palavras. Depois sigam o LinkedIn. Quem não segue, vai lá no LinkedIn e sigam a Carla e sigam a Débora, tá bom? Vou apresentar a Débora então. A Débora vai ser a nossa mediadora. Ela é consultora médica da WTW, tem uma pós-graduação pela FGV MBA em Administração e Gestão da Saúde, certo, minha amiga? Docente, professora docente convidada do Sírio-Libanês. Ela dá aula em relação à saúde suplementar. É fundadora do Saúde em Rede e, como eu falei, é co-líder do GT de assistência assistencial dentro da Associação dos Voluntários da Saúde. Débora, muito obrigado por estar presente. E agora presente é a nossa amiga palestrante, a Carla. Tá com vocês duas, tá bom? Obrigado, viu? Perfeito, Paulo. Muito obrigada pela apresentação. E hoje nós vamos falar um pouquinho desse tema tão importante com a Carla, que é biomédica de formação, Greenbelt pelo Instituto Albert Einstein, com MBA em Gestão de Qualidade e Segurança do Paciente, pós-graduação em Direito Aplicado aos Serviços de Saúde e pós-graduação em Liderança e Gestão de Pessoas. Atua há 20 anos apoiando a implementação de projetos e desenvolvimento de equipes para entregas de resultados alinhados à estratégia da empresa. Possui uma ampla experiência em programas de certificação e acreditação nacional e internacional em serviços de saúde. Então, bem-vinda, Carla, a palavra é sua. Oh, muito obrigada por esse acolhimento, essa recepção. Problemas técnicos acontecem, né? E quem nunca? Bom, Né? quem nunca, né? Eu mesma sou muito desastrada com isso. Então, eu falo que essa margem aí ela tem que ser bem conciliadora. Bom, a gente vai falar um pouquinho. Eu trouxe uma apresentação, né, com alguns slides, só para a gente organizar um pouco a ideia e toda a informação que a gente vai discutir, e aí depois a gente abre para um momento para conversa. Eu vou compartilhar aqui, então, peraí, uma apresentaçãozinha, e aí vocês me sinalizam, por favor, tá? Se vocês já estão vendo. Ok. Excelente. Oi? Aí, no modo apresentação agora, perfeito. Muito bom. Então, vamos começar. Espera, deixa eu só ver como é que eu. Aqui. Vamos lá. Então, trago aí o título, trago também, me sigam no LinkedIn, mas trago o meu QR Code para ficar um pouco mais fácil. Então, vamos falar um pouquinho dessa importância da gestão de contratos. Eu vou considerar um pouquinho mais o serviço de apoio diagnóstico, mas a gente vai explanar um pouquinho um serviço de apoio, né, dentro da instituição, porque quando a gente fala de terceirização e gestão de contratos, a gente entende aí que é uma realidade cada vez maior dentro dos serviços de saúde. E dentro dessa nossa conversa de hoje, é importante entender que o objetivo do contrato, né, ele deixa de ser apenas um instrumento jurídico, né, e ele passa a ser um instrumento aí de qualidade, segurança e governança. É importante a gente entender aí as responsabilidades desse passo que a instituição dá quando ela decide terceirizar um serviço e entender ali todos os riscos voltados a isso, né? Não é só do setor do facilities, né? Já está lá na frente, na hora que houver a integração, a gente é sinalizado e começa a delegar
responsabilidades. Não é bem isso que a gente precisa ter de conceito. Bom, e aí, por que que esse tema é muito importante aí? Quando a gente fala de gestão de contratos, e hoje a gente avalia um pouquinho o cenário, não hoje, né? Sempre foi uma realidade, mas a gente entende que cada vez mais as instituições elas avaliam aí viabilidade de negócio, e dentro dessa avaliação, elas entendem que o melhor caminho é a terceirização, né? Ou diante de uma viabilidade financeira, uma inviabilidade financeira, né, ou viabilidade na terceirização, ou por falta de mão de obra capacitada, ou por ela iniciar um novo serviço, né, um novo perfil de atendimento, e dentro desse perfil de atendimento para ser iniciado, ele precisa ali de alguns apoios mais específicos, então, um serviço de oncologia, ele precisa internalizar uma agência transfusional, né? Ele precisa, às vezes, do apoio de uma radioterapia. Então, existem ali várias variáveis aí, né? Várias iniciativas que levam as instituições a terceirizar. Mas dentro daquilo que a gente discutiu no primeiro, quando você vai terceirizar, você precisa entender que toda essa avaliação, né, de prestação de serviço, ela precisa ser gerenciada, ela precisa ser muito bem estudada, porque ela vai, de certa forma, impactar na estratégia da instituição, né? Quando você trouxe aqui uma figura, um desenho figurativo do mapeamento de risco, do macroprocesso institucional, mas quando você entende que há uma necessidade de uma terceirização e define por essa terceirização, você precisa buscar informações, né, desses serviços para entender ali como que é a forma de atendimento desse serviço, né? Muitas vezes a instituição ela entende, porque é muito importante a gente entender que existem dois processos dentro da gestão de contrato: existe a qualificação e existe a avaliação de desempenho, né? Dentro da qualificação, os riscos que a gente muitas vezes busca são regulamentações, né? Então, se a empresa ela tem o CNPJ em dia, se ela tem as licenças, se ela pratica boas práticas, se ela já tem experiência no mercado e ela já está dentro de algumas instituições, né? Quantas vezes eu fui, né, pratico, hoje e atualmente trabalho como consultora em muitas instituições, então quantas vezes você não escuta, né? Não, mas esse serviço presta serviço em vários hospitais, né? Não, mas é a especialidade dele prestar serviço em vários hospitais, né? Então, isso já passa na fala um conforto de não, está em boas mãos, né? Mas se você não avalia, se você não estuda todo o ambiente, todo o fornecimento dessa prestação, então existem serviços que praticam um bom serviço dentro de algumas cidades, de algumas regiões, né? Mas a logística em regiões mais longes ou mais difíceis, ou as regiões também elas têm variáveis importantes voltadas à capacitação de profissionais, disponibilidade de profissionais. Então, todos esses pontos têm que ser avaliados. Então, quando eu trago aqui que a gestão de contratos, ela se inicia ali, lógico, na qualificação, mas ela precisa ter ali um método de acompanhamento, de estudo de viabilidade e de gestão de risco. É muito importante a gente começar a estudar isso desde lá, né, da estratégia de apertar o botão e falar, vou terceirizar, né? Porque se a gente fala de risco institucional, a gente entende que muitos pilares estratégicos precisam estar alinhados a isso. Um NPS adequado, protocolos assistenciais e operacionais. Então, tudo isso precisa ser estudado. E aí eu trouxe, é óbvio, né? Como deixar de falar
Isso. Diante disso, do que eu estou trazendo, a teoria do queijo suíço, ela vem bem de acordo com isso que eu estou falando, né? Então, qualifiquei, é uma empresa que uma instituição, ela já entende, já está no mercado, perfeito, a primeira barreira ali está posta, né? É viável para a minha região, porque ela tem logística, ela tem capital, colaboradores, perfeito, mas e aí, né? Qual que é as taxas de absenteísmo? Então, enfim, a gente precisa fazer um estudo e eu gosto muito da teoria do queijo suíço, porque ela sempre nos leva a questionar e abrir muito o leque desse olhar de gestão de risco. Bom, e aí eu só trago aqui alguns dados e evidências, né, só para a gente uh, é, sustentar aí a necessidade de se discutir sobre gestão de contratos, né, qual o impacto tanto na segurança do paciente quanto na gestão estratégica dessa instituição, das instituições. Então, a gente fala de estudos, né, que a gente, estudos recentes sobre gestão de facilities, então, os serviços de limpeza, eles podem comprometer aí a falta, né, de um bom serviço, ou a fragilidade de uma entrega de um serviço de limpeza, ela pode comprometer toda a consistência da qualidade, né, e alterar ali a vulnerabilidade de processos, tanto de esterilização quanto de acomodação do paciente. Tem evidências que falam, né, que os serviços, os trabalhadores terceirizados, eles têm condições de trabalho muito mais difíceis, né? Então, são condições de trabalho desalinhadas das condições de trabalho da instituição, o que gera ali um estresse, uma desmotivação, né? E o que leva a uma prestação de serviço inadequada, e não só por falta de recursos, mas pelo clima, né, do clima da organização ali desse serviço contratado. A gente fala um pouco de problemas de TI também, né? Quando a gente contrata ali um serviço de TI, um sistema, e aí ele fala, olha, você consegue ter contingência para isso e para aquilo, mas quando não se mapeia os riscos e os perigos, né, voltados a uma necessidade de atualização, trazendo exemplos, né, atualização de sistema, de software, né, e aí, quando muitas vezes acontece que as atualizações, elas acontecem, elas bloqueiam ali um módulo, elas alteram o layout, enfim, então são pontos aí que os artigos, eles trazem aí todas essas evidências, né, e necessidades de se olhar para isso, porque geralmente todos esses riscos, eles afetam, e aí quem assume toda essa responsabilidade é a instituição, né? Porque é uma responsabilidade compartilhada. Se eu contrato, eu nunca vou delegar só a responsabilidade, o desempenho deste serviço àquele CNPJ, né? Implicações da segurança do paciente associado a atrasos ou falhas diagnósticas. Então, todos esses são pontos interessantes e importantes que são aí levantados nessas referências. Então, quando a gente fala da gestão estratégica, toda a estrutura, ela tem que ser bem analisada, ela tem que ser bem monitorada, né? Quando a gente fala de serviços, e eu não falo só de serviços terceiros, tá? Porque quando a gente fala de gestão de contratos, muitas vezes eu internalizei o meu serviço de apoio diagnóstico, né? Eu já tive tanto problema, tanta dor de cabeça com o serviço terceirizado que eu vou internalizar. Mas não é porque é meu serviço que eu não tenho né, que eu tenho que deixar de olhar para a gestão de contrato, né? Porque quando a gente fala de gestão de contrato, a gente fala de contratualizações de serviços. Então, de quem que é a responsabilidade de fazer uma coleta ou de pegar o paciente, de levar o paciente, de devolver o paciente, né? Em que tempo que isso pode ser feito? Como que isso é comunicado? De que maneira que eu vou ali enxergar e poder ali notificar esse prestador de serviço, é apenas a notificação institucional, mas eles não têm acesso à notificação institucional, né? Então, o que eu vou colocar no caderno de plantão, eu vou pontuar, eu estou percebendo ali
que o serviço ele não está tendo um desempenho adequado, né? Porque eu busquei dentro de muitas vezes em busca ativa ou na nossa vivência mesmo dentro das instituições, né? Então eu vejo, nossa, o banheiro não está tão limpo, vou pedir, vou chamar a pessoa de novo. Nossa, o paciente me falou aqui que a dieta foi entregue é, fria, né? Então, muitas vezes, nós temos aí gatilhos importantíssimos, né, para que eles façam parte dessa avaliação do desempenho na instituição, mas muitas vezes eles são perdidos, porque no dia a dia, né, a gente até pode tentar compartilhar essa responsabilidade, não, faz uma reclamação na ouvidoria, não, vamos notificar, né, e isso não acontece, porque a gente sabe, a notificação é um desafio, né? Então, muitas vezes, quando a gente entende que a instituição ela trabalha a avaliação de desempenho do prestador dela, ela associa ali as notificações. Então, quando você vai para uma e trazendo novamente a minha vivência como consultora, né, como avaliadora, então muitas vezes você entra num cenário, você vê aquele cenário pegando fogo, né? Então, uma dissociação ali de fala e de cenário, de atuação e de práticas, e aí quando você vai buscar, ok, mas qual que é o feedback que se dá, como se dá, né? De que maneira que você notifica, você não tem informação. Né? Então, olha o risco institucional. Eu estou promovendo, né, uma falha constante de processo dentro da minha instituição, eu estou arriscando a satisfação e a segurança do meu paciente, eu estou desmotivando ali alguns colaboradores, porque acaba assumindo responsabilidades que não eram deles, né, para dar conta de uma prestação de serviço e suprir a necessidade do terceiro, e aí falta informação. Então, quando a gente fala dessa gestão, é muito importante a gente, além de entender que há uma viabilidade financeira, é mais viável porque eu não tenho profissionais especializados, é mais viável porque é uma prática que eu não quero assumir, eu preciso entender como que essa prestação ela não vai comprometer todos os outros pilares estratégicos, né? Porque chega um momento que não adianta falar, não, eu vou trocar, né? Quando chega nesse momento, eu vou trocar, você tem ali multas contratuais, você não tem mais opções de outras empresas, você vai arriscar uns serviços que não prometem tanto, então pode arriscar piorar mais o serviço. Então, há uma necessidade extrema de se olhar e de se cuidar com carinho desse momento. Então, eu trouxe aqui algumas recomendações, e aí eu trouxe um exemplo do laboratório, mas óbvio, a gente vai abrir essas recomendações para muitos serviços, né, de apoio diagnóstico. Então, a gente fala de imagem, a gente fala de métodos diagnósticos, a gente fala de hemoterapia. Então, quando a gente vai olhar para né, estudar e entender o que é importante eu incluir dentro de um contrato, a gente precisa entender, óbvio, né, e aí volto a falar, temos o processo de qualificação, e temos o processo de avaliação de desempenho. Óbvio que quando você vai contratar um serviço, a exigir as conformidades, né, trago aqui o exemplo do laboratório, mas vou abrir para todos os tipos de serviço, né? Então, exigir todas as conformidades, normas legais, toda a regulamentação é indispensável, né? Isso responsabilidades técnicas, enfim. É importante saber de que maneira que você vai conseguir monitorar a integração na prestação de contas desse serviço, né? Porque muitas vezes eu tenho lá uma prestação de serviço, mas eu não tenho um sistema integrado, ou eu não tenho ali acordos para que eu preste conta, entregue serviços, né? Eu só tenho lá, eu tenho que estar na minha casinha e fazer meus exames, tenho que estar na minha casinha e agendar as tomografias, né? Esterilizar as caras. Ok, mas em que tempo, de que maneira, né? Qual que são os marcadores que vai fazer com que você enxergue ali que esse desempenho está sendo adequado e que não está me levando a mais prejuízos,
né? Porque muitas vezes a gente tem aquela falsa ideia de que eu vou diminuir custos, né? Só que quando a gente vê que o desempenho ele está sendo ineficaz, como assim? Ah, eu tenho que acionar um plano de contingência, eu tenho que pagar eu tenho que acionar a minha contingência porque aquele serviço não está dando certo, eu tenho que recontratar outros serviços para dar conta daquele que não estava. Então, o custo começa a sair muito maior, né? É uma surpresa ali que a gente enxerga depois e pode ser tarde demais aí. Então, auditorias e compartilhar, né, consensar com eles direito de inspeção. Então, olha, o seu serviço, você além de me prestar contas em alguns indicadores, nessa periodicidade, enfim, eu tenho que ter permissão ali, né, para fazer auditorias internas, busca em loco, questionar ali alguns processos, né? Então, essa integração tem que ser muito importante, ser considerada dentro do contrato. Requisitos de RH e treinamento, então, muitas vezes a RDC 978, ela requer, né, comprovação de capacitação, né? Então, não só ela, como muitos contratos aí, muitas RDCs, ela exige isso. Então, é importante não deixar isso, né, ser cobrado só quando a vigilância sanitária aparece no hospital, né? A gente sabe que existem muitos serviços aí que ele tem um turnover altíssimo, né? Hoje, mão de obra qualificada é um desafio em todas as frentes, a gente sabe disso, né? E cada vez mais aí nessas frentes voltadas para serviços de apoio diagnóstico, porque geralmente são funções ali iniciais da carreira desses colaboradores, né? Então, se eu tenho ali dentro da empresa, a minha capacitação acontece no momento da integração, da entrada desse colaborador na minha empresa, mas você associa que o turnover da empresa é altíssimo, né? Não, por desligamentos ou pedidos, e que você tem dentro de um cronograma de avaliação, né, de capacitação, uma vez, sendo que essa contratação ela é periódica durante o ano, você fala, opa, alguma coisa. Então, olha lá, mais uma responsabilidade que a instituição vai ter que assumir, né, de capacitar esse colaborador, como da limpeza para uso de produtos químicos, como do laboratório, como coletar, né, se é responsabilidade do laboratório. Então, é muito importante entender ali qual que é esse processo de desenvolvimento da equipe desses terceiros. Plano de continuidade e contingência, né? Muito importante a gente entender, voltando a falar, não só de mão de obra, né? Existem serviços de apoio aí que fornecem acessos a sistemas deles, né? Então, quando a gente tem um laboratório, não, o acesso ao laudo é dentro da plataforma do laboratório, então, ok, como que esse sistema vai funcionar, quem vai treinar, quem vai dar acesso, quem vai ter acesso a essa plataforma, né? Se ela precisa ali de um complemento para funcionar em alguns. Então, o quanto isso vai custar, de quem é essa responsabilidade, né? Então, dentro dos planos de contingência e continuidade, isso precisa ser muito considerado, porque a gente sabe que muitas empresas estão buscando aí sistematização, né, para que melhore aí seu desempenho. Monitoramento de indicadores, então, além da gente definir quais vão ser incluídos, quais vão ser definidos aí para prestação de conta, definir de que maneira que essas reuniões vão acontecer, com quem que ela vai acontecer, né? Então, fazer ali um acordo, olha, mensalmente, esses são mais críticos, trimestralmente, esses indicadores, mas, assim, promover realmente uma rotina de entrega de resultado, né? E entendendo ali que a coleta dessa informação também precisa ser considerada e avaliada, né? Então, vou dar um exemplo voltado ao laboratório. Até hoje é muito polêmico, né? Primeiro porque o exame, uma realidade, não sei mais de quantas instituições, mas é uma realidade. A rotina da UTI tem que ser entregue até às 7 horas da manhã, porque o médico vai passar às 7 horas da manhã, 7h30, para avaliar os pacientes. Mas quem coleta? Quem coleta é a equipe, mas a equipe coleta e atrasa na entrega.
né? Aí atrasou na entrega, atrasa o exame. Aí atrasou o exame, o laudo não é liberado no tempo. Então, é uma cadeia ali de fatores, né? E que você, quando vai olhar para o indicador de entrega, você não vê atraso. E aí você fala, não, peraí, mas eu estava ali, eu vi que o exame foi coletado às 6, foi enviado às 7 era para entregar o exame, a gente estava lá, não veio o resultado, não, mas o TAT, o exame começa a ser monitorado a partir do momento que ele entra no laboratório. Você fala, peraí, então, que acordo que aconteceu aqui, né? O que foi definido? Ah, não, a responsabilidade de coleta não é nossa. A nossa responsabilidade é a partir do momento que triamos. Poxa, mas esse foi um acordo que não foi ali alinhado com a instituição. E aí fica aquela quebra, né? Fica aquele conflito. É muito importante, né, mapear, identificar todas essas passagens, porque gestão de contrato tem que ter parceria, né, gente? Então, precisa ficar bem claro as responsabilidades de todo mundo e toda essa parceria ela precisa ser bem alinhadinha, bem mediada, né? E cláusulas de penalidade e rescisão também, né? Então, lógico, indicador é indicador, indicador tem variáveis igual que eu estou trazendo aqui. Quando a gente fala ali de tempo de coleta, tempo de atendimento, tempo, mas quando a gente fala de eu preciso reincidir, né? Muitas vezes aí cria-se um conflito, não, mas eu vou reincidir, mas eu tenho uma multa porque eu estou reincidindo antes do tempo. Não, sim, mas lembra que a gente alinhou que esses indicadores, que esse desempenho, ele precisava ser entregue, então esse cumprimento ele não tá aparecendo. Então, né, isso é importante considerar dentro dessa gestão. E aí a gente fala, bom, vamos lá. Então eu qualifiquei, né? O jurídico validou, eu organizei ali toda a infraestrutura para que esse serviço comece, e agora eu vou implementar, né? E aí, como é que eu faço, então, né? Para implementar e para entender que essa parceria ela vai ser iniciada de uma maneira correta. Bom, quando vamos implementar, é muito importante designar uma pessoa, um líder, né? Alguém da instituição. É, Pode ser a qualidade? Sim, mas é importante a gente ter ali alguém que domine um pouquinho, né, as práticas, que conheça um pouquinho do fluxo, conheça um pouquinho do serviço. Então, eu vou avaliar ali que o laboratório está montando a triagem num acesso que dificulta um pouco a entrega do material, né, que dificulta um pouco a passagem ali da equipe, ou então eu estou vendo que, nossa, ali tem muita luz, né, e aí isso pode comprometer ali o armazenamento de algum. Então, é importante, né, um líder ali que conhece um pouquinho de processo, tá junto, porque a implementação, ela vai ser um processo que ele precisa ser mapeado, né? Ou que ele foi mapeado previamente. É muito difícil você conseguir mapear prévia à implantação de todos os processos, de todos os fluxos, né? Um processo terceiro. Muitas vezes o que acontece? Ele acaba sendo implementado, ele acaba sendo ali iniciado e depois a gente vem lá com aquelas auditorias em loco, né? E aí a gente vai vendo, olha, aqui está perto do ralo, olha, aqui está perto da luz. Então, quando você vai fazer essa implementação, é importante aí, porque depois que inicia e aí acaba tudo virando bagunça, não dá tempo, né? E acaba. Então, mediar conflito é sempre importante, gente. Se a gente começa uma parceria dessa forma, o sucesso aí ele vem de maneira certa. Então, mapear, lógico, os riscos prévios e promover um acompanhamento próximo para validação. Então, quais que são os riscos? Olha, eu vou definir aqui em contrato que a coleta não é da minha responsabilidade, né? Ou então a coleta é da responsabilidade do serviço terceiro, só que ele nunca trabalhou em maternidade. Então, os colaboradores não têm acesso, né, a neonatos. Quem que vai coletar? Né? Não,
nessa frente ali, nesse setor, quem coleta é o meu colaborador, então, ok, vamos criar ali acordos diferentes, um coleta, vamos divulgar, né, que é importantíssimo, critérios de restrição, né, e recoleta e rejeição de amostras, vamos lá falar que não adianta eles me darem, né, 0,1 ml, eu preciso de no mínimo 1, então essas parcerias precisam, tá, precisa estar muito bem alinhadinha. Integrar o acesso ao sistema informatizado, então aquilo que eu trouxe um pouquinho, né, de exemplo, olha, o acesso ao laudo vai ser sempre o nosso sistema é esse, então é importante capacitar quem vai estar na unidade, né, para saber como imprimir, como acessar, se qualquer um pode acessar ou não, né, deixar uma senha geralzona ali, muitas vezes pode ser um risco, a gente tem que se atentar ali às regulamentações, então, muito importante a gente entender aí esse passo durante a implementação. Alinhamento com sistemas de gestão da qualidade, eu, na minha experiência, já me deparei com serviços que tinham certificações de qualidade ou práticas de boas práticas de qualidade divergentes de uma a outra, né? Então, eu tenho uma certificação, vou usar sempre esse exemplo, mas a gente aplica para tudo, tá? Então, eu tenho uma certificação PALC, e os indicadores são esses, as práticas de qualidade são essas, né? E aí, mas a instituição, ela tem uma ONA, né, que a ONA, ela compartilha muito, ela preza muito por integração, né, por prestação de conta, por gestão de risco integrada, então, olha, você está, essa notificação, esse risco, ele precisa ser ali compartilhado, precisa se trabalhar um plano de melhoria, então, isso pode sim gerar um conflito, né, então é importante ver, olha, eu não tenho ONA, mas eu tenho essas certificações de qualidade, mas eu entendo que eu vou ter que prestar conta para a sua certificação dessa forma, então fazer esse alinhamento. Plano de contingência, igual a gente falou um pouquinho, né? Importante olhar qual é a sua contingência. Parou o equipamento, a minha contingência é mandar para o laboratório de apoio. Ah, perfeito. Mandar para o laboratório de apoio, mandar para a sua sede lá na capital, perfeito. Qual o impacto disso? Né? Porque muitas vezes a gente não se atenta. Aí eu tenho o plano de contingência, mas a partir do momento que eu aciono ele, o prazo do exame ele vai virar, ele vai demorar. Eu não vou conseguir entregar em horas, eu só vou conseguir entregar em dias, né? Ou então a estabilidade de algumas amostras que eu faria aqui, elas vão estar diminuídas, né? Podem estar diminuídas. Então avaliar tudo isso para assim que for acionado um plano de contingência, né, a comunicação ela tem que ser prévia para que acorde tudo isso com os processos mais críticos. É óbvio a definição do processo de feedback, né? Dentro dessa implementação é importante. Olha, a gente acordou ali que você vai prestar conta de alguns indicadores, mas a gente tem aqui um processo de notificação. Então, no casos mais críticos, nos casos mais graves, né? A gente entende a necessidade de uma discussão dentro de um núcleo de segurança ou dentro de uma avaliação de processo, então o feedback ele vai ser dado dessa forma, alinhado a essas informações, então é importante, né? Volto a dizer, gestão de contratos, ela tem que ser feita sempre em parceria, né? Parceria, porque é comum também, né? Não muito mais, isso mudou bastante, mas é comum falar, ele é terceiro, ele, né? E ver ali como processos em blocos ali segregados, fragmentados, e não é assim, né? É porque se a gente for falar de jornadas, se a gente for falar de qualidade e segurança do paciente, a gente precisa assumir responsabilidades e compartilhar essas responsabilidades de uma maneira responsável. Então, eu digo, essa é uma fala que eu pratico bastante, que quando a retaguarda funciona, o cuidado flui, né? A gestão de contratos é governança em ação, é sistêmica, né? Tem que ser clara, objetiva, transparente, e uma das formas mais discretas e poderosas de salvar vidas, né? Não só a vida do paciente, mas do colaborador e da instituição. Quero agradecer bastante esse momento e abro aí para discussões e perguntas. Parou? Excelente, Carla. Excelente. Deixa eu ver aqui nosso chat, se temos algum questionamento que já tenha chegado até nós.
Ainda não, mas nesse momento nós estamos abertos aí à troca com a Carla, aproveitar esse conhecimento e tirar dúvidas. Eu fiquei prestando ali bastante atenção É e uma pauta vejo importante. alguns pontos, né? Carla, se você conseguisse listar para gente quais seriam assim os principais elementos, aqueles que a gente não pode deixar passar em um contrato de serviço de apoio ao diagnóstico, quais que você elencaria? Perfeito, doutora. Olha, eu elencaria, e vou trazer assim a palavra no qualitês, mas que ela precisa ser aplicável em diferentes contextos, em diferentes cenários, de diferentes formas, né? Tá. Qualificação, já falamos, né? Tem todo um processo ali que ele já é bem trabalhado ali em facilities, em compliance, creio eu. Mas quando a gente vai para operação, o que eu preciso, né? Buscar, gerenciar. Eu sempre trago o olhar das instituições para mapeamento de processo, tá? Mapear processo, contratualizações. Então, eu preciso gerenciar TAT, perfeito, mas qualquer TAT? Não. Eu preciso gerenciar o tempo de liberação de um resultado dentro de um protocolo, o tempo de liberação de um resultado dentro de uma unidade mais crítica, né? Porque todo esse tempo ali, ele está associado à expectativa do cliente e, lógico, à segurança na prestação do serviço, né? Então, liberação em tempo oportuno com qualidade. Então, quando eu vou trabalhar com serviço de apoio diagnóstico em imagem, eu preciso olhar manejo de jejum, né? Eu preciso acompanhar ali quando que o paciente entrou, de quem que é a responsabilidade de pegar o paciente para a realização do exame. Então, eu preciso olhar para retificações de laudos, né? Quando que essa retificação aconteceu, de que maneira que ela foi conduzida, né? Como que vai a prática de disclosure em cima desse reporte. Então, eu preciso olhar para a disponibilidade e qualidade técnica do pessoal. Né? Não adianta eu tenho lá os colaboradores, eu tenho disponíveis coletores, mas que tem repunções recorrentes, né, que não sabe ali, o paciente ele quer um esclarecimento em relação a uma transfusão sanguínea ou alguma orientação de um serviço de imagem. Então, é, doutora, eu costumo dizer que quando a gente vai fazer avaliação de desempenho, a gente entender dentro do mapeamento todas aquelas contratualizações mais importantes e, lógico, sempre buscar aí ajuda de um serviço de controle de infecção, que ele tem lá, né, o plano de controle de infecção, então ele vai fazer buscas ali ativas e entender ali o que pode estar sendo perigoso. Eu tenho ali o meu NPS, ele fala muito, né? O NPS fala demais sobre desempenho de serviços terceiros. Ele fala como o serviço foi prestado, qual foi a qualidade da prestação, se demorou demais, né? Então, por isso que eu falo, gestão de contratos é governança, gente. Tudo é governança. E a gente precisa se atentar para essas informações quando a gente olha para o indicador que ele não está correspondendo àquela expectativa. Nossa, mas eu reformei toda o atendimento aqui, né? Eu coloquei cadeiras novas, tem internet, tem água, tem café. Nossa, mas está lindo aqui, né? Perfeito. Aí você vai lá, o paciente já chega bravo, já sai bravo, porque esperou, né, 1 hora para buscar o carro no estacionamento, e aí ele teve que, né, pagar, ou então o estacionamento, nossa, eu nem perguntei o preço do estacionamento, então, não adianta, gestão de contrato é governança, sabe, doutora? Então, eu entendo que, além daqueles obrigatórios de prestação de conta, trabalhar esse olhar sistêmico é importantíssimo. Perfeito, Carla, Carlos. Vou aqui uma pergunta da Simone, e que eu achei muito interessante, né? E realmente, às vezes eu estava aqui raciocinando, às vezes com olhos de saúde suplementar e olhos para o público, e a gente pensa em ali
no suplementar, em aditivo de contrato, em rever ali indicadores, métricas, prazos, mas a Simone colocou uma questão excepcional, excelente explanação. Ao longo do contrato, muitos indicadores ficam defasados. No entanto, quando se trata de licitação, torna-se inviável a alteração. Quais as Per- saídas? Perfeito, Simone, perfeito. Esse é um desafio que eu venho acompanhando com algumas instituições, e assim, sou refém, né? Não consigo, eu sou refém, não vai trocar. Qual a saída? Tentar mediar o máximo, Simone, sabe? Eu já entendo que eu vou ficar sem insumos se eu não fizer uma gestão do meu estoque, tá? Observando as variáveis aí dessa margem aí que pode ser impactada no atraso da entrega de um insumo, tá? Vou abrir bem o leque, tá? Eu tive uma discussão com uma instituição cliente minha há pouco tempo, e é uma instituição pública. Então, eu vou, Carla, eu estou tendo muito problema. Os funcionários da limpeza, eles não vêm, né? Eles simplesmente não vêm. Né? E aí, então, o que que eu faço? Bom, vai ter que conversar lá com o gestor, mediar essa disponibilidade de profissional. Então, o que que eu vou fazer a princípio? Eu vou mapear dentro da minha instituição o meu processo, eu vou priorizar a limpeza dentro daquelas unidades mais críticas, eu vou priorizar dentro daqueles fluxos, né? Porque eu vou ter que lidar. Eu já sei que o meu contrato não vai me fornecer 10, ele só me fornece 4, né? E eu vou precisar desses 4. Não adianta eu querer matar, né? Estafar mais aqueles 4 que tem lá. Por quê? Porque eu preciso do meu serviço funcionando. E óbvio, a gente sabe que os contratos eles são engessados, não há aí uma mobilidade né, mais fácil. Mas, sim, são informações que elas precisam ser trabalhadas. A gente não pode perder o registro dessa informação, né? Eu tenho certeza que a partir do momento que a informação, né, confiável, uma informação robusta, né, relatórios, a gente precisa saber, gente, argumentar, mas em cima de evidências, né? Trabalhar a informação, né? Porque muitas vezes é aquilo que eu falo, a gente subnotifica, a gente percebe, a gente faz uma busca ativa, mas a gente não relata. Então, trabalhar essa informação é muito importante, porque eu tenho certeza, gente, certeza. Se você tiver relatórios robustos associados a desempenho ruim, que levam a uma insatisfação do paciente, porque de certa forma, as metas de entrega institucionais, elas vão ser comprometidas. Se nós fizermos uma análise, né, de toda uma informação, a gente vai ver que vão ser comprometidas, porque se a limpeza não libera a sala de cirurgia, eu não opero 10, eu opero 5, né? Se eu não faço terminal, eu aumento a minha taxa de infecção. Então, compromete e eu aumento o tempo de permanência do paciente no leito. Então, saber trabalhar essa informação e associar isso a essas falhas é importantíssimo, porque lá o governo vai trabalhar isso, né? Então, assim, o que eu sempre prezo e o que eu sempre aconselho é isso, é associar mesmo, é fazer uma análise integrada de dados, de informação, né? Carla, Não sei se... aproveitar, vou fazer uma pergunta. Parabéns pela apresentação. Obrigada. É, e assim, bate muito, muito que assim, a gente trabalha com Lean, com indicadores, né? Com processos, com POPs, a gente fala do Gemba Walk, o pessoal tá indo, né? Fazendo um Gemba. E eu gostaria de saber um relato seu, minha amiga. Você como consultora. Falou muito da relação dos indicadores. Qual que é a dificuldade sua quando você está falando dos indicadores para as instituições hoje? Porque o indicador hoje é essencial, né? É o hospital do futuro, faz parte, tem que ter. A gente tem que medir para a gente saber o tempo de permanência do nosso paciente, a saída, o giro de leito, a gestão de alta. E eu queria saber um relato seu para o pessoal aqui também saber um pouquinho dessa dificuldade quando você vai falar dos indicadores. Perfeito, Paulo. É, eu vou começar assim.
precisamos desenhar uma estratégia, né? E estratégia parece uma coisa tão longe, né? Parece uma coisa tão. Não, mas planejamento estratégico é só para instituições maiores, né? Aqui é pequeno, é familiar, é alguma, né? Ou então os grandes também têm estratégias, mas a prestação de conta, associar, né? O desdobramento daquela ação da operação, aquele resultado estratégico é difícil. Então, assim, eu trabalho bem desta forma, sabe, Paulo? Eu quero entender se você definiu que a sua missão é atender a expectativa do cliente, a primeira pergunta que eu falo é qual é a expectativa do seu cliente? Tá, é ser atendido bem, de maneira em tempo oportuno e de maneira resolutiva. Perfeito. O que se encaixa a cada etapa? Né? Então, aqui se encaixa dentro da jornada, ser atendido por este setor, depois fornecer esse tipo de lanche, depois fornecer essa acomodação, aí ser manejado ali para fazer um exame, então tem uma punção, tem um encaminhamento, ter um termo aplicado, né? Então, ok, dentro do tempo oportuno. A gente fala que essa classificação vai ser nesse tempo, essa vai ser nesse tempo, o medicamento vai demorar esse tempo, ok. E o que que é resolutivo, né? É a alta, segura, sem reinternação em tanto tempo, né? Ou sem um reop, perfeito, olha lá. Então, você tem uma estratégia diante de uma missão, né? A minha missão é essa, olha lá, você tem ali quais que são os pontos que, dentro de cada expectativa, que você vai ter que acompanhar. Ok, dentro dessas etapas e dessas expectativas, qual é o método e a confiabilidade do dado que você tem? Uhum. Porque você precisa ter confiabilidade desse dado, né? Muitas vezes, é que nem eu falo, É isso aí. né? Então, de que maneira que você confia? Aqui eu só tenho o relatório, aqui é no Uhum. caderninho, aqui, então, peraí. Então, vamos revisar tudo isso. O que é confiável, trabalhamos ali como um indicador. O que ainda não é confiável, a gente vai monitorando e vai trabalhando uma forma de ter segurança, porque não adianta, gente. Gerenciar e monitorar indicador que não é confiável, não, Uhum. né? Quer dizer, assim, a instituição pegando fogo, né? Todo mundo querendo ali morrer, sair correndo, e ali, né, a discussão na estratégia está tudo 100%. Você fala, meu Deus do céu, para quem eu falo primeiro, né? E associar, Paulo, né, concluindo, associar essas informações, né? Eu não vou olhar para o indicador e falar assim, o tempo de atendimento foi esse. Três que não foram, foi por esse motivo. Não, eu vou entender por que que o tempo de atendimento foi de 2 e não foi de 40 minutos, né? Então, será que eu tive turnover? Será que eu tive absenteísmo alto naquele momento? Será que eu tive uma sazonalidade inesperada? Será que caiu o sistema? Será que, né, eu tive ali que disponibilizar um profissional para atender uma intercorrência? Eu deixei dois, mesmo sabendo que o fluxo era maior? Então, assim, essas considerações precisam ser colocadas ali na crítica do indicador. Então, essas são algumas provocações que a gente vai fazendo, porque é mudar, né? É virar a chavinha Uhum. mesmo, É a para mudança cultural, minha amiga. a mudança. Essa é uma mudança cultural que vai trazer o resultado. Então, assim, é um trabalho de formiguinha e é um trabalho constante para o pessoal entender a importância de trabalhar com indicador e com ferramentas de gestão hoje, né? Mas é isso, Paulo. Eu acho que às vezes deixa só o desenho. Tivemos Uhum. tanta notificação, tivemos tantas NPS com isso, isso, deixa só o desenho, e aí você não pratica ou não desenvolve habilidades naquele gestor de olhar que não é. O descritivo nós já sabemos. Uhum. O que está dentro desse descritivo? Quem que está interagindo? Quem que então eu acho que desenvolver essa habilidade, resumindo a minha resposta, é o que eu mais tento fazer dentro das É instituições. isso aí. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida mesmo, não é fácil. Perfeito, minha amiga. Obrigado, viu? Excelente, Carla. Eu acho que você colocou de uma forma bem simples, né? Que a gente consegue colocar isso
até mesmo no 5W2H, né, colocando todos os pontinhos nas caixas para conseguir monitorar esses indicadores. E eu sempre gosto muito dessa visão, porque quando a gente fala em estratégia, a gente pensa logo na alta gestão, né? Como se ela tivesse ali com toda a estratégia na mão e gerenciando os riscos. E, na verdade, a gente tem que passar e tornar isso factível para todos na instituição, Perfeito. desde o operacional, do nível tático gerencial, e tirar esse peso. E as pessoas têm que entender a importância do que elas estão fazendo. E daí o Lean vem com tudo, né, Paulo? Para Uhum. mostrar a gente o quanto o operacional é rico e traz para nós as soluções aí no nosso dia a dia. E Ex- voltando ao contrato, eu queria que você colocasse aqui para a gente o que que você sugere para implementação e gestão, além de todos esses pontos que você já falou, mas quando a gente está dentro da nossa própria instituição e percebe que há pontos de melhoria a serem feitos na parte de contratualização, o que que você sugere para nós? Perfeito, doutora. Eu sempre sugiro um consenso com as duas partes, tá? Então, se dentro da nossa instituição já entendemos ali que esse contrato ele está sendo quebrado aqui e ali, né? Entender isso, muitas vezes a gente não consegue entender sozinho, né? Então, trazer ali, doutora, outra coisa também que eu trago bastante, né, que faz parte ali das minhas, dos meus conselhos aos meus clientes, né? Quando você vai para uma reunião, é muito importante você ir pautado, tá? Então, eu vou ter uma reunião ou do núcleo de segurança, ou dentro mesmo do processo com eles, é importante a gente trazer ali quais que são os gargalos que a gente está querendo negociar dentro desse contrato, né? Então, olha, eu tenho dados, eu tenho alguma notificação, eu tenho busca ativa, eu tenho o meu NPS que traz ali algumas reclamações. O que está acontecendo, né? Nesse dia foi ok, as desculpas elas vão aparecer, né? Todo mundo sempre tem uma justificativa dos porquês. Mas o que a gente pode fazer? Olha, vou dar exemplos práticos que são muito recorrentes, doutora. Então, acordar tempos, não, que o meu protocolo, ele define que esse é o melhor tempo para essa tomada de decisão e isso é validado internacionalmente. Perfeito, mas eu não vou conseguir, né, liberar nesse tempo, né, sendo que só de coleta, aí entra o Lean, Paulinho, só na coleta eu levo esse tempo, só para levar a amostra eu levo esse tempo, só para centrifugar eu levo esse tempo, só para digitar ou acionar alguém eu levo esse tempo. Então, assim, não adianta, né? Eu contratualizar os tempos e as responsabilidades sem um consenso, gente, não adianta. Então, dentro dessa implementação, é muito importante, primeiro, a gente entender qual que é o melhor momento, se é numa reunião de núcleo de segurança, se é uma reunião direto com o gestor, né? E pautado, olha, os desafios nesse mês ou nesse trimestre, né, recorrentes, mesmo falando com o seu setor, né, são esses, né? O que a gente consegue fazer para melhorar, né? É, Além disso, doutora, eu entendo que comunicar é sempre muito importante os terceiros, né? Porque muitas vezes, doutora, a gente muda o fluxo de um serviço, ou a gente inicia o atendimento de um novo perfil, ou a gente muda o nosso sistema, ou a gente muda nosso líder, e não há comunicação nenhum com o serviço de apoio, né? Então, de repente, é uma demanda diferente, é uma pessoa diferente, com um método diferente, que começa a entrar, então, consensar, comunicar, não adianta, é uma mediação que a gente precisa fazer, porque gestão de contrato é parceria, gente. Não adianta, não podemos ser os inimigos, né? Só vai comprometer estratégia, satisfação, clima organizacional. Se o paciente ficar bravo, gente,
volta para, né? Ele reflete no nosso atendimento. Se o atendimento, ó, lembra, todo mundo já passou por isso. Se o paciente ficar bravo porque o laboratório tá demorando, sobra para quem? Se fica bravo porque a farmácia não administrou, sobra para quem? Né? Que o atendimento, até para liberação de convênio, para tudo, sobra para quem? Para a instituição. Então, o clima organizacional ele fica péssimo, né? Então, mediar esse contrato, sabe? Mas sempre pautada em informações, né? Confiáveis, em números importantes, é extremamente importante, doutora, para conseguir uma boa negociação e uma parceria aí de confiança com um terceiro. Excelente, Carla. Deixa eu olhar aqui o nosso chat. Nós temos aqui o parabéns, Carla, da Fabi Ah, Daltro, a obrigada. Amanda Greipel. Excelente apresentação, pontos importantíssimos e que impactam a assistência prestada, muito bom. Bom, estamos caminhando para o nosso final. Conseguimos aqui cumprir, felizmente. Esticamos aí esses 11 minutinhos. Paulo, alguma consideração? Paulo tá Paulo, mudo. Ele alguma perdeu a fala, observação? gente. Ah, pronto, agora é mudo, né? Não tá conseguindo entrar, né? Agora eu quero agradecer aqui pela participação da Cara, da doutora, pela contribuição de vocês duas. Muito rico mesmo, muito obrigado. E parabéns por mais uma live realizada aí junto com a parceria do GT Assistencial, né? Então, muito obrigado mesmo pela presença de todos que conseguiram entrar, aguardaram a gente, né, pessoal? Muito obrigado por aguardar a gente. E meu muito obrigado, só agradecer. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer. Espero ter mais oportunidades. Precisando, eu disponibilizei meu LinkedIn, então estamos aí. Vamos rumo a desenvolver e buscar melhoria sempre, né? Muito obrigada. Um excelente descanso para todos e até a Nós é que próxima. agradecemos, Carla. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau, Obrigada. gente. Obrigado, hein? Tchau.